Gênesis capítulo 9. A aliança de Deus com Noé. Deus abençoou Noé e seus filhos, e determinou-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Sede o medo e o pavor de todos os animais da terra e de todas as aves do céu, como de tudo o que se move na terra e de todos os peixes do mar. Eles são entregues em vossas mãos. Tudo o que se move e possui a vida vos servirá de alimento. Tudo isso eu vos dou, como vos dei a verdura das plantas. Mas não comereis a carne com sua alma, isto é, o sangue. Certamente, pedirei contas do sangue de cada um de vós. Pedirei contas a todos os animais e ao homem. A cada indivíduo requererei contas da vida do seu próximo. Quem derramar o sangue do ser humano, pelo próprio homem seu sangue será derramado, porquanto a imagem de Deus foi a humanidade criada. Quanto a vós, sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e dominai-a. Então declarou Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: eis que estabeleço minha aliança convosco e com os vossos descendentes depois de vós, e com todos os seres vivos que estão convosco. Aves, animais, todas as feras, todas as criaturas que saíram da arca convosco, todos os animais da terra. Estabeleço minha aliança convosco. Tudo o que existe nunca mais será destruído pelas águas do dilúvio. Não haverá mais outro dilúvio para devastar a terra. E Deus afirmou: eis o sinal da aliança que instituo entre mim e vós e todos os seres vivos que estão convosco para todas as gerações futuras. Colocarei o meu arco nas nuvens, e ele se tornará um sinal fulgurante da aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra e o arco surgir por entre as nuvens, eu me lembrarei da aliança que há entre mim e vós e todos os seres vivos de toda a carne, e as águas nunca mais se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Quando o arco estiver na nuvem, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna que há entre Deus e os seres vivos de todas as espécies que vivem sobre a face da terra. E concluindo, asseverou Deus a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e toda forma de vida que existe sobre a face da terra. Terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses três foram filhos de Noé, e a partir deles se fez o povoamento de toda a terra. Noé era cultivador, e foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho que havia feito, embriagou-se e ficou dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, notou que seu pai estava nu, e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, levantaram-na sobre os próprios ombros, e andando de costas, para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou da sua embriaguez, soube do que Cã, seu filho mais jovem, havia feito. Então esbravejou Noé: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para seus irmãos. E acrescentou: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Que Deus amplie o território de Jafé. Habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos. Toda a duração da vida de Noé foi de 950 anos. Depois morreu. A bênção da continuidade da vida. Gênesis 9, de 1 a 7. Após o dilúvio, Deus não começa com juízo, mas com bênção. Ele repete a ordem dada a Adão: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Isso mostra que, apesar do pecado humano, o projeto de Deus para a vida continua. Aqui, Deus também redefine a relação entre o ser humano e a criação. Os animais passam a temer o homem, e Deus permite que a carne seja alimento, mas estabelece um limite claro. O sangue, símbolo da vida, não deve ser consumido.
Isso ensina que a vida pertence a Deus e deve ser tratada com reverência. Além disso, Deus afirma algo fundamental. A vida humana tem valor absoluto, pois o homem foi criado à imagem de Deus. Quem tira uma vida será chamado a responder por isso. Deus deixa claro que a vida recomeça, mas não sem princípios. Prosperidade sem respeito pela vida não é bênção, é desordem. A aliança que não depende do merecimento humano. Gênesis de 8 a 11. Deus então faz algo extraordinário. Estabelece uma aliança unilateral. Ele não impõe condições, não exige promessas humanas. Ele simplesmente declara: nunca mais destruirei toda a terra com um dilúvio. Essa aliança não é apenas com Noé, mas com seus descendentes e com todos os seres vivos. Deus se compromete com a preservação da criação inteira. Aqui aprendemos que Deus não se relaciona conosco apenas pelo que fazemos, mas pelo que Ele decidiu ser, fiel. O arco-íris, o sinal visível da fidelidade invisível de Deus. Gênesis 9, de 12 a 17. Deus estabelece um sinal para essa aliança, o arco nas nuvens. Sempre que a chuva viesse, aquilo que antes simbolizava a destruição, agora lembraria promessa e misericórdia. O mais impressionante é que Deus diz: eu me lembrarei da minha aliança. Não é o homem que precisa lembrar Deus, é Deus que voluntariamente escolhe lembrar-se de sua promessa. O arco-íris nos ensina que até os céus nublados podem carregar sinais de esperança. A humanidade recomeça, mas continua frágil. Gênesis 9, de 18 a 23. Mesmo sendo um homem justo, Noé falha. Ele planta uma vinha, embriaga-se e fica nu. Isso nos mostra que o dilúvio não eliminou a natureza pecaminosa do homem. A reação dos filhos revela dois caminhos. Cam expõe a fraqueza do pai. Sem e Jafé escolhem honrar, cobrindo a nudez sem expô-la. A verdadeira justiça não está em apontar quedas, mas em agir com honra diante da fragilidade alheia. Consequências das atitudes e a soberania de Deus na história. Gênesis 9, de 24 a 27. Ao saber do ocorrido, Noé profere palavras proféticas sobre seus filhos. Essas declarações não são simples emoções, mas refletem consequências espirituais e históricas. Cada atitude gera frutos, positivos ou negativos, que muitas vezes ultrapassam gerações. Ainda assim, Deus segue conduzindo a história conforme seu plano maior. O ser humano é responsável por suas escolhas, mas Deus continua soberano sobre o destino da humanidade. O fim da vida de Noé e a continuidade do plano de Deus. Gênesis 9, de 28 a 29. Noé vive muitos anos após o dilúvio e morre. A Bíblia encerra sua história de forma simples, mostrando que os homens passam, mas o propósito de Deus permanece. A fidelidade a Deus não garante uma vida sem falhas, mas garante que nossa história tenha sentido eterno. Gênesis 9 nos lembra que Deus não desistiu da humanidade, mesmo sabendo de suas fraquezas. Ele estabelece alianças, cria limites para proteger a vida e coloca sinais de esperança no meio das tempestades. Vivemos dias de violência, exposição, escândalos e banalização da vida. Mas o arco-íris continua aparecendo talvez não no céu, mas nas pequenas manifestações da graça de Deus, na restauração, no perdão, na dignidade preservada, no recomeço possível. Assim como Noé saiu da arca para um mundo imperfeito, nós também somos chamados
a viver com fé em um mundo quebrado, confiando que a última palavra não é o caos, mas a promessa. Quando as nuvens surgirem, lembre-se, Deus continua fiel à sua aliança.